Vamos à nossa próxima palestra com o tema As Tecnologias Disruptivas, criando a inovação energética na Chesf. Participam dessa palestra os seguintes convidados, já conosco nessa sala. Senhor Roberto Por Deus, diretor de Regulação e Comercialização, formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, com MBA em Finanças Empresariais e Gestão de Negócios de Energia pela Fundação Getúlio Vargas, na Chesf foi adjunto da Diretoria Administrativa e da Presidência e chefe de gabinete da Diretoria de Operação e da Presidência. Fez parte do Conselho de Administração em diversas SPS. Exerceu o cargo de diretor de Engenharia e Construção da Chesf e atualmente exerce o cargo de diretor de Regulação e Comercialização da Chesf. Também conosco o senhor José Bione, gerente de departamento, engenheiro eletricista, pós-doutorado em energia renovável pelo CIEMAT del Gobierno de Espanha, atualmente gerente da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Chesf e professor do Instituto Federal de Pernambuco. Com a palavra, os nossos palestrantes. Boa tarde a todos. Para falar um pouco sobre a tecnologia disruptiva, criando a inovação energética da Chesf, eu volto um pouco aí ao passado. Eu pediria para passar para exatamente em 26 de janeiro de 1913, quando o empreendedor e visionário Delmiro Gouveia conseguiu instalar na parede do cânion do Rio São Francisco, próximo à cidade de Paulo Afonso, fronteira com Alagoas, né? A usina de Angiquinho. Era uma usina pequena, com 3 máquinas, Promovéria, que levava energia até a cidade de Pedra, que atualmente é a cidade de Delmiro Gouveia, através de uma linha de média tensão. Essa energia abastecia a cidade, a Vila Operária e uma fábrica têxtil, também do empreendedor Delmiro Gouveia. 35 anos depois, a Chesf foi criada, em 1948. E aí já surgiu o primeiro desafio da Chesf, que foi o desvio do Rio São Francisco para construir a primeira grande usina do Nordeste, a usina de Paulo Afonso I, na década de 50, totalmente encravada na rocha, como nós podemos ver aí nas fotografias, e que, teoricamente, na época, ela conseguiria suprir o Nordeste até o ano de 1990. Né? E a gente vê que, rapidamente depois, já foi necessária a construção da usina 2, e assim sucessivamente até a usina de Xingó, que foi a última grande hidrelétrica da Chesf. Vou passar. Atualmente, a Chesf conta para a implementação aí dessas inovações o Centro de Desenvolvimento e Inovação, o CDI, onde nós trabalhamos com 2 vertentes. A primeira, a inovação corporativa, onde os problemas internos são solucionados com soluções internas também, é a inovação corporativa. Também buscamos soluções abertas, onde nós temos um problema interno à Chesf e pesquisamos o mercado, seja um novo mercado que ainda não existe, através de um startup, um spin-off, ou novas tecnologias também ainda através das universidades. Pode passar. Então, o Centro de Desenvolvimento e Inovação, nós trabalhamos com a nuvem, que a gente chama de nuvem da inovação, com várias atividades, a parte de transferência tecnológica, propriedade intelectual, educação, patentes, protótipos, entre outros. Isso dentro de um modelo de gestão aí da inovação, controlado pelo sistema interno, onde acompanhamos cada uma das etapas aí do desenvolvimento de um projeto desse. E aí eu passo agora a palavra para o nosso gerente aí, o professor José Bione, que ele vai detalhar um pouco mais esse nosso Centro de Desenvolvimento e Inovação e também as nossas tecnologias que estão em desenvolvimento. Por favor, Bione, com a palavra. Ok, Roberto, muito obrigado aí pela passagem, do bastão.
tá certo? Parabenizo aí pela nossa iniciativa, né, e pelo início dessa nossa apresentação, tá? E também agradeço aí pela oportunidade, né, de estarmos aqui explanando um pouco sobre as nossas atividades na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação desenvolvidas dentro da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, tá? Então, dando aí a nossa continuidade ao nosso tema, eu queria, né, pedir a permissão de todos para que fazer uma pequena relevância aqui em relação a esse trabalho, tá? Então, veja, trabalhar com o tema de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá certo? Muitas vezes é resgatar o passado, né? Ter, como diz aqui o próprio tema nesse dia de hoje do Chess Day, né? O futuro aqui começa, né? É agora, tá? E aí eu queria ressaltar aqui dois detalhes aqui bastante importantes. Um delas seria a questão da inovação, tá certo? Na área de energia solar, especificamente a parte da fotovoltaica, ok? Que iniciou todo o seu trabalho, tá certo? Com o pesquisador Becquerel, em 1839. Vejam, se passaram já 182 anos, tá certo? E o fotovoltaico nunca deixou de ser trabalhado, né? O pesquisador conhecido aí mundialmente, Albert Einstein, desenvolveu a sua tese de doutorado através das partículas de reconhecimento energético, os fótons, que até hoje são trabalhadas dentro dessa tecnologia. Tá? E muitas vezes, quando a gente vai desenvolver pesquisa, né, na área de fotovoltaico, as pessoas colocam, isso já fotovoltaico, o que tem de novo de fotovoltaico? E vocês vão ver, tem muita coisa a ser trabalhada, né? Então, os temas, eles renascem, tá? Do processo, do desenvolvimento, da indicação, né? Do empenho, da pesquisa, do desenvolvimento, e acabam fazendo o processo de inovação. Um outro ponto a destacar aqui, bem interessante, também dentro da história, é a inteligência artificial, né? Um tema hoje tão desenvolvido, a indústria 4.0, batendo em nossa porta, né? Que temos que usar tecnologias, né? Processos, softwares, inteligência artificial. Senhores, a inteligência artificial, ela foi apresentada para o mundo acadêmico, tá certo? Em 1955. Já são 66 anos, certo? Que a inteligência artificial faz parte não somente da área acadêmica, mas do mundo fabril, do mundo industrial e das empresas. É outro tema semelhante, né? Uma analogia com a questão fotovoltaica. Tá? O senhor John McCarthy, um professor matemático, através de um evento desenvolvido, um brainstorm, né? Foi que apresentou esse termo. O objetivo era fazer um computador, tá certo? Atividades semelhantes à do ser humano. E até hoje segue esse princípio. E dentro dessa contextualização, tanto seja da inteligência artificial como da própria parte fotovoltaica, certo? Vem a gestão do conhecimento, certo? Ninguém faz inovação só. Tá? A nossa área, em parceria com outras áreas da Chess, com o pessoal da educação corporativa, de gestão de conhecimento, de RH, áreas técnicas, administrativas, financeiras, né? Todas elas se integram. É uma ciência transversal dentro da empresa. E para isso, tem que se iniciar um processo. E o processo, a base dele, sim, vem de dados, informação estruturada, conhecimento, competência, o poder da decisão e nasce a inovação, certo? Essa cadeia do conhecimento, ela tem que ser adotada. Muitas vezes pedem, né? Não, tem que acelerar, tem que isso? Tem, tá certo? Hoje a pesquisa tem um foco, certo? Industrial, um foco de mercado, que a gente não pode fugir disso, muito pelo contrário, tá? Mas existe sim um tempo para que haja esse desenvolvimento. Bom, seguindo em frente, tá certo?
Então, dentro, né, das nossas atividades que já foram apresentadas pelo Dr. Roberto, e que cada atividade dessa possui essa cadeia de conhecimento que está intrínseca, está inserida dentro delas, a CHESF veio impondo, colocando, né, também dentro dos seus processos, maturando, né, as suas atividades, melhorando o seu poder de decisão, a inteligência artificial que eu acabei de falar, tá? Com outras ferramentas. No caso daqui, por exemplo, aplicando, né, a nossa ponte da inovação, né? Temos a nuvem, temos a ponte, tá certo? Que vem da ideia, da tecnologia, né, do pensamento, e que vai até o mercado. Essa é a cadeia. Ótimo, excelente. E para isso, vamos inserir ferramentas que nos possam cobrir, nos auxiliar dentro desse processo. No caso desse, aplicamos dentro do nosso sistema, né, inteligente de gestão da inovação, essa plataforma que está sendo implantada via a nossa equipe de TI, tá certo? Em regime de produção, tá? Esta plataforma utilizando ferramentas como a TRE, que seriam ferramentas de maturidade, tá certo? Tecnológica. Como é que a tecnologia se encontra? Né? Aquela tecnologia proposta daquela ideia. E seguindo todo o percurso, né, da demanda, vindo as ideias, o protótipo, propriedade intelectual, transferência, comercialização, e aí sim. Tá? Então, essa é uma cadeia que está presente entre a gente, vai estar muito presente, porque ela faz parte hoje desse contexto tão importante que é a questão da inovação e principalmente do setor de geração e transmissão. Tá? E junto com isso, né, agregando a essa contextualização, nós temos a implantação do nosso hub de inovação do setor elétrico. É um projeto também de pesquisa e desenvolvimento que a CHESF, né, alinhada com o seu plano estratégico da empresa, alinhado com a nossa orientação dos nossos diretores, tá? A gente vem agregar dentro do mercado, dentro da região Nordeste, esse potencial, essa parceria e essa expansão entre a empresa que demanda e a solução vindo de fora, seja das empresas de uma forma geral, como também das universidades, dos institutos tecnológicos, escolas técnicas, várias ICTs, não interessa. O importante é que haja essa ponte e haja solução, fazendo com que a empresa nossa ela ganhe mercado, seja competitiva dentro de todo o processo. E a nossa ideia é que a gente implante 5 satélites distribuídos dentro da região Nordeste, iniciando pela cidade de Campina Grande, em parceria com o INSA, que é um órgão que faz parte do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é nosso parceiro dentro desse processo, é importante dizer isso, devido ao volume, a ampliação e o alcance que um projeto desse pode dar dentro da região. Bom, e a nível de tecnologias disruptivas, nós temos o conceito da sustentabilidade, que está intrínseco em todos os nossos projetos, tá certo? A preocupação da CHESF em evoluir nessa área, né? A questão ambiental, social, tá? E a gente não pode deixar de descartar os 3Ds, né? Que tem até mais Ds, mas destacamos apenas 3, que serve como a base para esse desenvolvimento tecnológico, essas tecnologias disruptivas, que é a questão da descarbonização, a descentralização e a questão da digitalização. Tá? Dentro desses conceitos de tecnologias disruptivas, visando o mercado, visando a questão mundial, né, que a gente tem que estar sempre com o olho aqui, mas com o futuro, né, sempre na nossa alça de mira, tá? A gente tem a questão para a geração, né, 2 links, geração e transmissão, teríamos as usinas reversíveis, a biomassa, a floresta, a eólica com offshore e onshore, tá? A gente pode não ter alguns projetos específicos, mas esses temas, eles sempre estão, tá, como meta e objeto de estudo, fazendo um monitoramento e um acompanhamento de sua evolução, tá? A questão marítima, né, com ondas e marés, biogás, turbinas especiais, né, o hidrogênio,
né, o hidrogênio verde, a sua com células combustíveis em parceria, na transmissão com armazenamento, baterias e térmica, né, redes submarinas, né, alta tensão, tanto para DC como para C, automação, digitalização, transformadores ecológicos, tá certo? A flexibilidade e manipulação e operação de plantas. Tá? Mas isso, ressaltando, existe dentro de cada linha, de cada projeto que a Chesf desenvolve, tá certo? Todo um ramal atualizado de técnicas, processos, de conhecimento, que se mantém a Chesf sempre com aquele olhar pioneiro lá de Delmiro Gouveia, quando ele iniciou, né, a implantação de Anchiquim. Bom, e a nossa rede futura, tá certo? Como é que está mais ou menos as utilities que trabalham dentro do nosso mercado energético? Tá? A gente sabe que estamos passando por um processo de transição energética, a gente não pode fugir, tá certo, desse mundo que está acontecendo, ele vem, né? A gente não pode ficar de fora, a gente tem que pular no cavalo, né? Selado que está passando pela gente. E a área, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele tem, dentro de todas as suas funções, uma delas é despertar para dentro da empresa exatamente essa visão, esse alcance, mesmo que muitas vezes seja rebatido. Tá? Mas isso é importante que haja sempre a contradição, né, para que haja discussão, e assim vem avançar a questão evolutiva do processo. E para isso, nós temos dentro dessa futura rede, tá certo? Praticamente duas linhas, as chamadas renováveis intermitentes e as renováveis contínuas, aquela ideia da descarbonização, aquela base que eu falei no slide passado. Ela está presente e cada vez mais forte dentro do nosso processo. Se a gente for olhar para a nossa matriz de geração de energia elétrica a nível de Brasil, mais atualizada, nós temos em torno de 83% são de energias renováveis, como um todo. Tá certo? E a tendência dessa, evidentemente, é de crescer, aumentar esse percentual. E, evidentemente, as nossas transmissões, a nossa rede tem que estar preparada para isso. Tá? A nossa tecnologia tem que estar preparada e a nossa empresa também tem que estar muito preparada para isso. E aí você segue o quê? Dentro desse contexto, você tem a questão da estabilização, que muitas vezes é provocada exatamente por questão da intermitência, né, e o controle do fluxo de potência, tá certo? Porque hoje nós temos uma linha muito direcional, mas a tendência nossa, com o crescimento da GD, e iniciando pelo processo da geração distribuída, tá, a nossa tendência é que ela avance para um fluxo bidirecional, de injeção e retirada dessa potência, desse fluxo. E essa mudança, esse novo comportamento hoje já demanda, né, dos nossos órgãos operadores, a OMS, também o fiscalizador, a própria ANEEL, tá certo? Conhecimento técnico para isso. E os nossos trabalhos vêm tentando contribuir e alinhado, né, com esses nossos órgãos fiscalizadores e operadores, tá certo? Exatamente para dar a base, né, o conhecimento tão necessário que hoje se demanda já, como o título da nossa Chesf Day hoje, né? O futuro é agora, gente. Tá? A gente tem que olhar o futuro, mas trazendo a solução para o presente. Bom, e aí a gente vem a questão da conversão. Aí, lógico, a questão do geração H2V, né? Que é o quê? O nosso hidrogênio verde, ele está presente. Ele não vai fugir dessa regra, ele vai estar constante, vai ser adaptado, o setor vai ter que se ajustar para o hidrogênio, porque ele sim é uma das fontes energéticas que se destaca aí para o mundo. O Brasil aí vem com algumas plantas instalando aqui no Brasil. Ele não olha somente a questão energética, mas a nível industrial, talvez sim, como uma outra linha nossa de trabalho, é uma abertura para uma nova fonte, um novo mercado, tá certo? Que a Chesf pode vir abraçar, adotar e servir como produto. Não somente a energia elétrica, mas o próprio hidrogênio. E estamos alinhados, estamos de olho, estamos tentando buscar esse desenvolvimento através também de projetos. O armazenamento, fantástico, né? Que hoje a gente vem evoluindo também nesse tema, temos trabalho sobre isso, e a geração próxima da carga, que está aí, está associado muito com a questão das fontes. Para quê? Para o atendimento da indústria,
atendimento, evidentemente, à energia do consumo e à mobilidade. Hoje, a gente pode até não ter um alinhamento muito próximo, mas a mobilidade, ela sim vai fazer parte dessa cadeia do setor elétrico. E a gente não pode estar de fora e nem perder, né, esse viés. E aí a gente também faz aqueles, como eu falei, né, um estudo nosso paralelo em relação a isso. Então, são tecnologias que estão dentro. Elas derrompem, são disruptivas porque ela quebra completamente os paradigmas, vamos dizer assim, tradicionais que nós vínhamos, né, com mais de século, tá certo? Seguindo esse tradicional. Bom, e a inovação? Bom, gente, temos o lado da tecnologia e temos o lado da aplicação. Na parte tecnológica, ou tecnologias, ou processos, ou softwares, aí temos uma série, né? A questão da conectividade, blockchain, big data, internet das coisas, computador, nuvem, lógica difusa, inteligência, como eu falei, redes neurais, segurança cibernética, robótica, soluções de sensoramento, e tem mais. Por exemplo, o machine learning, né? Que é outra. Aí me lembrei agora, o machine learning é outra processo que iniciou em 1959, gente. Certo? Não são coisas de ontem, certo? São coisas do passado, hoje estão presentes, muito mais fortes, evoluíram dentro da sua cadeia de trabalho e de pesquisa. E isso tudo está aplicado aonde? Dentro de todo esse trabalho. Todos os nossos projetos hoje contemplam, de forma direta ou indireta, alguma dessas tecnologias. A gente hoje não tem como fugi-la desse processo, né? Desse embasamento. E assim a gente vai evoluindo, fazendo exatamente essa inovação energética, trazendo, né, a ideia, muitas vezes aplicada em um determinado setor e absorvendo isso para o nosso setor energético. Bom, e aí? A gente falou disso, da inovação e etc., e a gente tem algum embasamento que possa realmente nos confortar e dizer que o nosso caminho está correto, que a gente está alinhado, né? Está sintonizado com o que se coloca? Sim. Aqui, agora, né, a resolução número 2, de 10 de fevereiro de 2021, o Conselho Nacional de Política Energética lançou esse conselho, orientando, tá certo, que pesquisas, desenvolvimento e inovação no setor energético fosse investido, acompanhado, né, aplicado dentro desses 7 temas que estão aí presentes. Eu destaquei os vermelhos por quê? Porque são temas que a CHESF hoje já vinha, tá certo, trabalhando e desenvolvendo. Mostra que a área, a empresa, a área técnica, a engenharia, né, o apoio, a administração, está tudo integrado. Né? A troca de conversas, de sugestões, faz com que a gente se mantenha, tá certo, dentro de um trilho, tá, seguindo exatamente esse tão futuro esperado. E só para vocês terem a ordem, nós temos destacado aqui 14 projetos. Dos 14, 10 desses projetos já estão em execução dentro da empresa. Né? Passamos por um processo inovador de gestão, pode melhorar, é lógico, não tenho dúvida quanto a isso, e estamos fazendo isso, né? Seguindo um alinhamento, capacitação entre as áreas, né? As áreas de P&D, as áreas de suprimento, as áreas do jurídico, as áreas técnicas, para que a gente evolua no tempo, porque a agilidade é o segredo da inovação, é um dos segredos da inovação, diga-se passagem. E só para a gente poder, aproveitando o conselho e fazendo esse alinhamento, esse sincronismo tão esperado, veja, quanto ao hidrogênio, temos um projeto que está em estudo, né? Armazenamento energético, temos 3 linhas de trabalho, com baterias, né, para atender a questão de subestações, trabalho único a nível de Brasil, está sendo feito na nossa subestação de Messias, e ainda mais, nós partimos para uma nova inovação, associar 2 tipos de bateria do mesmo projeto, a íon e lítio, tá certo? Junto com a chumbo carbono, tá? Coisa que você não vai encontrar isso dentro do mesmo projeto. Veja que a gente inicia-se com a ideia e dentro do processo ela evolui, tá? E por fim, a parte do armazenamento
na nossa planta de híbrida, né, focando exatamente a questão da estabilização do sistema, a compensação, tá, o que está sendo desenvolvido em Casa Nova. E, por fim, a nossa planta térmica lá no CRESP, que a gente vai ver mais um pouquinho. Tem uma questão da transformação digital também, a questão da subestação 4.0, e aí seguem os outros projetos que estão muito alinhados com o programa do próprio ANEEL, da própria ANEEL, né, dentro das suas linhas de pesquisa que ela nos orienta a seguir. Segue o nosso CRESP, Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina, um grande laboratório de céu aberto, uma referência com certeza, tá certo, e destaque não só no Brasil como no mundo, tá? Ela vai agregar dentro de suas instalações, quando todas as plantas estiverem integradas, um conjunto de tecnologias associadas em um mesmo espaço, tá certo, trabalhando em conjunto e produzindo resultados. Tá, ok? Isso é uma referência, isso não tem como fugir. E detalhe, você podendo servir de apoio, não somente para a CHESF, que é o nosso ponto principal, né, que a gente possa despontar sempre na frente com novas tecnologias, porém também apoiando a formação de novos engenheiros técnicos, tá certo? Eletricistas dentro dessas áreas. Então, e aí vem a questão do compromisso social que a CHESF sempre se mantém viva. Tá, ok? Essa é o mapa, tá certo? O CRESP em si, ele tem as atividades indoor, que é desenvolvida dentro da área, conforme o mapinha aí descrito, né, das plantas que vão ser projetadas, e as atividades outdoor, que são projetos que são feitos em determinados lugares específicos, que é o caso da nossa planta flutuante de Sobradinho e também do nosso caso na nossa planta híbrida, que está sendo desenvolvida num projeto nosso de eólica em Casa Nova, na Bahia. Tá? E é exatamente isso, associar a solar, a eólica e o armazenamento. Bom, e dentro do CRESP temos as plantas tecnológicas, onde a gente vem despontando com pequenos, vamos dizer assim, protótipos, tá certo? Tecnologias que possam, sim, direcionar para a CHESF, tá certo? Opções futuras, tá? Para esse tipo de geração de energia, fazendo a disruptura e uma inovação de geração dentro desse contexto. E se faz colocando na prática, saindo um pouco do lado acadêmico, mas sendo operacional, executando, tirando dados, como eu coloquei no mapa, né, ali na curva, tá certo? Na trajetória do conhecimento, tá? Então, temos vários trabalhos aqui que vão ser desenvolvidos, que já estão em processo de licitação, né, para que a gente possa fazer a instalação. Muito trabalho, é verdade, porque muitas tecnologias dessas, o Brasil até mesmo ainda se sente deficitário, tá? Mas está vivo. Tá, ok? Então tem a pirovskita, telureto de cádmio, CIGS, HCPV de alta concentração, células fotovoltaicas orgânicas, Ralph Cell, células com concentração, células bifaciais, tecnologia PERC. Eu diria que é a quarta geração. O que tem de ponta hoje está e vai estar dentro do CRESP. Bom, temos a nossa flutuante, que, sinceridade, é um marco no setor elétrico, é uma referência, é uma mudança, tá? Para todo esse nosso contexto. Ela modificou a própria ANEEL, né? Após a inauguração e o lançamento dessa planta, a própria ANEEL recebeu, dentro do próprio 3 meses depois da inauguração, em agosto de 2019, mais de 50 pedidos de conexão a nível de flutuante, e está aí o mundo fazendo referência a esse trabalho. E temos que destacar, tá certo? A engenharia da CHESF, tá certo? Quem encarou, que desenvolveu, tá, alguns desafios, porque não existia referência no mundo. Okay? Isso é importantíssimo que se destaque nesse momento. Bom, seguindo, temos as plantas heliotérmicas, tá, onde a gente trabalha com o projeto da CSP, que é a nossa planta, que já está em desenvolvimento e implantação lá também no CRESP, fazendo um trabalho, tá certo, inicial com a questão ambiental, que é o nosso outro compromisso, como eu falei para vocês, certo? Muitas vezes não temos um projeto específico, mas temos vários projetos ou subprojetos, tá certo? Onde o setor ambiental da empresa é extremamente envolvida
capacitada e dar a solução para o problema, fazendo-se destacar dentro do cenário nacional. Tá? Então, isso é importante se colocar. E aquela história, é a questão da disruptive. A gente muda um pouco os conceitos e assim a gente evolui. E aí a gente quer mudar da geração tradicional para a própria solar, para a geração elétrica. No caso da torre, ela também vem, só que o foco da torre é para armazenamento de energia. Na verdade, a gente vai associar as duas tecnologias dentro do mesmo espaço, fazer com que elas se complementem dentro do processo e, logicamente, fazer todos os estudos necessários para tal. E, por fim, a questão do hidrogênio verde, já ressaltei, volto de novo a destacar. Por quê? Por que verde? Porque ela vai estar associada em um local onde a geração vem toda de renovável. E a gente vai aproveitar, talvez, esse energia, um pouco mais, esse excesso de energia e produzir, testar, ver as tecnologias, para que a gente possa, assim, mais na frente, criar uma planta comercial usando esse próprio processo. Tá? E os resultados esperados, quais são? É simples. Tá certo? Dentro, hoje, do mundo, de uma economia verde, sustentável, alinhados, né, com a sigla EGS, do Environmental, Social e Governance, tá? Ou seja, práticas ambientais, sociais e de governança, tá? Que a gente vem traçando e alinhando o nosso trabalho, né, na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da FCHESP, seguindo o nosso plano estratégico, tanto da empresa quanto da própria holding, no caso a Eletrobras. Destacar também o agradecimento à nossa agência nacional, a ANEEL, através do seu programa de P&D, que faz parte, sim, desse processo, é uma parceira fortíssima a nível de recursos, para que a gente possa desenvolver alguns desses projetos e assim a gente alcançar todo esse resultado positivo que a gente está alcançando nesse exato momento, certo? E aí tá, é o ganho financeiro como resultado esperado, tá certo? É o ganho financeiro, é a modernidade tecnológica, é a competitividade e a celeridade que a gente quer dar no processo. Bom, por fim, fica aí meus agradecimentos aí pela atenção de todos e ficamos aqui à disposição para as perguntas. Encerrada essa palestra com uma brilhante exposição, vamos iniciar agora o debate com a pergunta dos espectadores. Ok, aqui a gente sabe que temos que trabalhar e otimizar os processos, né? Eu mesmo apresento, eu mesmo faço a leitura das perguntas, tá certo? E uma das primeiras perguntas aqui é de William Santos, né? E ele faz a pergunta: qual a perspectiva para a ampliação dessas fontes para a empresa? Existe plano para essa expansão? Melhorando as perguntas: eólica, fotovoltaica, heliotérmica, entre outras fontes de obtenção alternativa de energia. Bom, Willy, tá? Com certeza, Willy, tá? O alinhamento nosso, todos os nossos projetos, eles são estritamente alinhados com a área técnica, ou com as áreas técnicas, visando o quê? A sua aplicação, a sua continuidade do conhecimento, é a tal da gestão, né? Que a gente faz em parceria com o pessoal lá, né, da Superintendência de RH. Tá? Para quê? Que os nossos projetos eles não morram em apenas um prazo limitado de execução, mas que eles tenham sobrevida. Então, e a CHESP vem fazendo isso, tem vários projetos na área de geração, possivelmente deve ser concitados isso, em outras palestras que eu vi, que estão aqui na programação, né? Tá ok? Tive a honra de ser também gerente da área de solar e de eólica da empresa, tá certo? E sei que existe sim, tem uma equipe excelente, né? Que está desenvolvendo esses trabalhos e está colocando a CHESP como mais uma vez em destaque com essas tecnologias, tá? Vamos lá, outra pergunta aqui, Roberto, parabéns aí pelo Hub de Inovação, em especial pelo humano, tá certo? Pois é, Roberto, é isso. Eu digo sempre aqui, né, que, lógico, tudo é importante, né, mas para a gente, dentro do nosso conceito amplo, né, de gestão de ativos,
tá certo? Focando no lado da inovação, da pesquisa, certo? O nosso melhor ativo, tá? É o ser humano, tá? É a pessoa, é o indivíduo, é o saber, certo? E essa pessoa tem que ser valorizada, a gente tenta fazer isso, tá certo? Dentro do trabalho, e a Chesf vem fazendo isso, né? Dentro desse trabalho que a gente vem fazendo, uma das coisas importantíssimas que foram criadas foi aí o nosso programa de formação de mestres e doutores, né? Por parte de P&D, em parceria com a nossa educação corporativa, tá? Então, a Chesf abriu um espaço para que os seus funcionários pudessem, sim, ser capacitados, tá? Melhorassem essa qualidade, viessem e associassem aquelas tecnologias novas, né? As tecnologias disruptivas dentro do processo, tá? Nesse novo processo de transição energética que o mundo está passando, tá? E a gente, evidentemente, não pode ficar de fora, tá ok? E o Hub, ele vem, é mais uma ferramenta, é mais um estágio, mais uma etapa que a gente agrega para simplesmente acelerar, né, e melhorar. E, bom, vamos lá, fazer outra pergunta aqui, né? Não sei se eu já estourei as perguntas, acho que ainda não, mas vamos lá. José Neto, excelente trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela Chesf. Obrigado, José Neto, acho que foi bom aí a sua pergunta, vamos em frente. Bom, é isso. Eu queria aproveitar também, certo, para destacar o trabalho de nossa equipe. Uma equipe pequena, tá certo, formada comigo, são 7 pessoas, mas extremamente dedicada a esse processo, tá certo? E, lógico, em paralelo e conjuntamente com as áreas da empresa, né, a gente conseguiu obter esse resultado. Esse resultado não é de uma área, né, não é de uma diretoria, mas sim da empresa, da Chesf. A gente sempre coloca isso muito bem, orientado inclusive para o nosso diretor que abriu aqui a nossa apresentação, o Dr. Roberto Porneiro, certo? E é com isso que a gente vem trabalhando e apresentando os nossos resultados, né, que a gente vem obtendo, ok? Não sei se o Dr. Roberto queria aí acrescentar algumas palavras aí na conclusão da nossa apresentação, doutor. Bione, apenas primeiro parabenizá-lo, né, pela excelente apresentação, de uma forma muito clara, de uma forma simples. Todo o nosso esforço, né, que não é um esforço só, como você disse, dessa área de pesquisa e desenvolvimento e inovação, mas de toda a empresa. Então, isso é um resultado único da Chesf, né, que busca sempre trabalhar com inovação, desde o seu início, como eu mostrei no início da apresentação, mas hoje, e se preparando para o futuro, que é como é dito aí no evento, o título do evento é o futuro agora. Já estamos trabalhando com isso. Então, parabéns mais uma vez, obrigado a todos e um bom resto de evento aí agora na parte da tarde, né? Um bom dia, boa tarde a todos. Viu? Obrigado. Boa tarde também a todos e, bom, por parte nossa, a gente dá como encerrada a nossa apresentação. Passamos aí para o cerimonial. Muito obrigada aos nossos convidados.